Mês Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é mais conhecido como Setembro Amarelo. E a gente vai falar agora, conversar um pouco com a Carla Cristina, ela que é psicóloga, e ela vai explicar pra gente um pouco mais sobre o Setembro Amarelo e essa prevenção ao suicídio. Boa tarde a todos. Então, como você disse, nós estamos no mês de setembro, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. É um assunto bastante delicado de ser falado, bastante difícil. No entanto, os estudos têm revelado para a gente que falar sobre, discutir sobre esse assunto tem tido resultados mais positivos do que negativos. Porque muitas vezes falar sobre as causas que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio, os sintomas e sinais que essa pessoa pode apresentar e até mesmo como buscar ajuda, então tem trazido mais informação para as pessoas. Então isso tem ajudado, principalmente familiares, a pessoas que convivem, pessoas próximas, a pessoas que têm essa ideação suicida, pode ajudá-las nesse sentido. Carla, esse assunto ainda é um tabu, né? Sim. Muitas pessoas não se comentam, Sim. é um assunto extremamente delicado. Sim. E muitas pessoas, que estão com depressão, às vezes elas não apresentam aquele sintoma de querer suicidar, aquela vontade. E o que deve ser feito? Ah, sim. Então, como você disse sobre a depressão, uma das causas uma das situações associadas muitas vezes ao suicídio são os transtornos mentais. Também o consumo de substâncias, mas principalmente, na maioria das causas, está associado a algum transtorno mental. E a depressão é um transtorno que se faz mais presente, realmente em pessoas que estão com a ideação suicida ou praticam o suicídio. Então, talvez também seja importante a gente identificar essas causas da depressão, sintomas da depressão, para que as pessoas possam entender que está com a doença e buscar essa ajuda. A depressão ela é uma doença psiquiátrica, ela é caracterizada por uma tristeza profunda, muitas vezes ela vem associada com outros sentimentos de culpa, angústia, desespero, falta de esperança pela vida, falta de acreditar no futuro, falta de perspectiva de futuro. Então, muitas vezes, ela vem com esses sentimentos de que não vale mais a pena viver. E ela traz também sintomas físicos, muitas vezes alteração como diminuição e aumento do sono, diminuição e aumento do apetite, perda de interesse por atividades diárias. Todos esses sinais aí podem ter alerta para uma depressão. Pode ser uma tristeza? Pode sim, mas se for uma tristeza, sintomas que persistirem acima de 2 semanas, aí já pode ter uma preocupação que poderá ser uma depressão. E o que é importante as pessoas se atentarem, muitas vezes a depressão ela não é tratada, ela não se busca ajuda para a depressão, por vários motivos. Um deles é a vergonha. Muitas pessoas ainda têm vergonha de assumirem que está com depressão. Muitas pessoas têm o preconceito com isso, eu não estou com isso, eu estou com outra coisa, ou os próprios familiares, não, é frescura, está querendo chamar atenção, e aí não se preocupam em olhar para aquela pessoa, em acolher aquela pessoa para poder buscar uma ajuda profissional que ela precisa. E a depressão, ela pode se manifestar em 3 níveis. A depressão leve, que traz sintomas mais leves, mais fácil de tratar. A depressão moderada, que já requer um pouco mais de atenção. E a depressão grave, que já tem sintomas mais profundos, que já atinge num certo nível mais elevado a pessoa. E aí, na depressão grave, especificamente na depressão grave, uma das características é o desejo de morte. É a ideação suicida, que é onde se tem que ter maior cuidado. E é importante a gente entender também que a pessoa que tem a ideação suicida ou até que pratica o suicídio, não quer dizer que essa pessoa deseja a morte. Muitas vezes ela está desejando acabar com o sofrimento. E como ela não tem perspectiva de futuro, como ela não enxerga solução, muitas vezes acabar com aquele sofrimento vai ser morrendo. Talvez ela vai enxergar a única solução para aquele problema que ela está vivendo. Então, talvez muitas vezes por isso o suicídio ele vai ser concretizado. Então, o que é muito importante?
é muito importante que a família acolha e preste atenção nessa pessoa. Preste atenção em falas que a pessoa pode trazer no dia a dia. Ah, eu não desejo mais viver, eu não aguento mais. São falas assim bastante chamativas que deve se prestar atenção. E aí, o que a família deve fazer? Acolher, ouvir, sem uma postura de julgamento. A pessoa não está na pele daquela outra pessoa, então ela não sabe o que ela está sentindo. Então não fazer esse julgamento, né? Muitas vezes alguém, um jovem, né, um filho, faz uso de uma cartela de remédio, toma de uma vez ou faz cortes no braço, né? Aí os pais se revoltam, porque está querendo chamar atenção, está fazendo chantagem emocional. Mas eu pergunto para você, uma pessoa que faz cortes no braço, que ingere uma quantidade elevada de medicamento, ela está feliz? Ela precisa de ajuda ou não? Ela está só chamando a atenção. Então esse é um sinal muito claro, né? Então esse acolhimento, prestar atenção nisso e buscar ajuda profissional, né? Aqui em Patos mesmo nós temos os órgãos, né, que acolhem essas pessoas, esses pacientes. Nós temos o CAPS de transtorno mental, que funciona 24 horas aqui em Patos de Minas, que sempre vai ter alguém para fazer o acolhimento e para direcionar para o serviço certo, seja para uma avaliação médica, seja psicológica. Nós temos também os postos de saúde, né, as UBSs, que é a porta de entrada das famílias, que ela vai ser acolhida por um médico, uma enfermeira, que também vai direcionar para um profissional necessário. Temos a clínica de psicologia do Unipam, né, que funciona também toda semana, que tem atendimento clínico para as pessoas. Se a própria pessoa não buscar aquilo ou se recusar aí, o familiar, é importante que ele procure esses serviços para ele poder entender como que ele pode lidar com aquele parente que está passando por essa situação. Então o importante é não negligenciar e nem desqualificar. Porque às vezes a pessoa está com depressão, mas só que ela não quer procurar ajuda. Sim. Né? Ela faz resistência. E o que a família deve fazer? A família deve procurar a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, para ver como lidar com essa situação? Sim, caso aquela pessoa não deseje o tratamento, se recuse, o que é comum, porque ela não vê sentido naquele momento, talvez, é importante o familiar procurar. Porque aí ele vai receber orientações de como acolher, de como ajudar, porque essa pessoa ela vai precisar ser monitorada, ela não vai poder ficar sozinha, e assim, ela vai ter que ser entendida, ela vai ter que ser compreendida, ouvida. Então, o suporte da família, como é a família que está mais próximo, né, daquela pessoa, caso a pessoa não busque ajuda, a família pode buscar sim, pelo menos para receber as orientações e saber o que fazer. Bom, o que eu quero dizer é que é muito triste a realidade que a gente vive, né? Hoje o suicídio ela é a 4ª maior causa de morte, principalmente entre os jovens, entre 15 e 19 anos. Então a gente percebe aí que essa geração, então, ela está passando por isso. Então é muito, muito importante que a família esteja muito presente na vida das crianças, dos adolescentes, dar esse suporte, porque a depressão e a ideação suicida, ela tem alcançado idades menores cada vez mais. Então, a prevenção, o trabalho nas escolas, o suporte da família, o diálogo entre pais e adolescentes, entre os filhos, eu acho que é assim, o principal para a gente poder falar de prevenção. E hoje em dia também a gente deve destacar a relação com o celular, né? Os adolescentes, as crianças estão cada vez mais sozinhas, só naquele mundinho deles, do celular, da internet, e acaba que não vive uma vida social. Sim. Correto, isso é verdade mesmo. E muitas vezes para o pai o uso do celular no filho, o filho usando o celular é cômodo, porque muitas vezes o pai está cansado, o pai quer descansar depois do trabalho, e aí a criança está quietinha, o adolescente está para lá, não está me dando trabalho, então eu vou descansar. Mas aí a criança pode estar interagindo com outras pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe se pode confiar, buscando vínculos talvez com pessoas perigosas e aprendendo coisas, talvez lidando com coisas que vão ser nocivas para ela. Então é uma questão delicada e muito presente hoje o uso do celular. A gente precisa ficar de olho nisso também.